Olá, meus queridos. Eu recebi ontem aqui um presentinho do Paul McCartney, o livro Eyes of the Storm, 1964, que é um livro, ó, só para você ter ideia do tamanho do bicho. O bicho é grande, muita gente pensou que ele era pequenininho. Eu não posso ainda mostrar as fotos dentro por questão de contrato, né? Mas a Belas Letras vai trazer esse livro em português no mesmo dia do lançamento dele, em junho deste ano, né? Esse livro ainda não foi lançado, foi um presente da editora lá de Londres que eles mandaram para mim, porque eu trabalhei no livro, eu fiz a revisão técnica, a revisão das coisas, tudo, né? E eu fiquei muito feliz de receber esse livro ontem. Eu vou contar para vocês agora, eu vou fazer uma seleção de vídeos, e esse vai ser o primeiro, porque o livro do Paul McCartney, ele abrange Liverpool, Londres, Paris, Nova York, Washington e Miami. Então, eu vou fazer um vídeo, né, para poder divulgar o livro. Eu vou fazer um vídeo sobre cada cidade dessa, né? E a primeira, logicamente, vai ser Liverpool, em dezembro de 1963. Vou contar tudo para vocês. Como os Beatles trabalhavam num dia só, tanta coisa acontecia num dia só. Mas eu vou também contar um pouquinho da história desse livro maravilhoso aqui, que vai ser lançado agora em junho. Meu nome é João Moura, essa é Beatles School, vamos lá. Então, meus queridos, o que foi que aconteceu? O que é esse livro, né? Eu vou contar uma historinha para vocês antes. Em meados do ano passado, quando eu estava trabalhando no Tunin, o Gustavo Gettler, que é o CEO da Belas Letras, ele me escreveu porque eu estava não apenas terminando o Tunin, como eu também estava finalizando o meu livro Liverpool dos Beatles, né? Então eu estava ocupado fora meu curso de inglês, que vocês sabem que eu trabalho, I work like a dog, né, cara? Então o que acontece? Eu estava com esses projetos todos e ele me mandou algumas fotos por e-mail. Ele falou assim: ó, vem coisa do Paul McCartney aí. Quando eu vi as fotos, eu logo identifiquei que aquelas fotos, uma ou duas eram em Paris, a outra era, eu falei assim: a outra, se não me engano, é em Washington e a outra é em Miami. Eu falei assim: isso aí é a virada de 63 para 64, né, cara? Aquilo ali é o iniciozinho ali da Beatlemania, né? E aí ele me informou, falei assim: parece que o Paul vai lançar um livro ano que vem e tal, e melhor a gente ficar de olho nisso aí, né? Quando foi mais ou menos no final do ano, ou para virada desse ano, agora eu não me lembro, eu recebi em PDF o livro pronto, né? E aí era questão de contrato, eu não podia fazer comentários, eu não podia postar foto, não podia fazer nada. Eles me entregaram e falaram o seguinte: vamos dar uma olhada e vamos ver se tem mercado para esse livro aqui no Brasil, né? Então eu me senti muito honrado, mais uma vez, de estar envolvido num projeto desse, né? E aí eu fui olhando e tal, e lógico, eu tive que ver com os meus olhos de bitomaníaco, mas também tentando ver como um bitomaníaco comum, uma pessoa que gosta de livros, que gosta de fotografias, porque é um livro de fotografias aí que eu estava enganado. Né? Boa parte do livro é texto e texto escrito pelo próprio Paul, né? E também pelo Gil Lepore, que é o cara que faz também alguns textos. Então, o Paul vai contando neste livro o que aconteceu em Liverpool, ali em dezembro de 63, né? E todo aquele feeling, né? Porque eles já sabiam que teriam que ir para os Estados Unidos em fevereiro, né? Eu sempre conto para vocês que às vezes a história é mais interessante do que o mito, né? Porque foi se criado um mito, até pelo próprio Paul McCartney, eu não sei até que ponto pelos outros Beatles, mas é uma coisa muito dita pelo Paul, né? Nós somente iremos aos Estados Unidos se a gente tiver a Wanna Hold Your Hand como number one, né? Primeiro lugar nas paradas e tal. Chegou, logicamente chegou e chegaria, mas houve um investimento muito grande da Ed Sullivan Productions e também da Capitol, né? Eles fizeram uma campanha muito assim, gigante mesmo para que o público já soubesse que eram os Beatles. Por quê? Alguns singles dos Beatles, como From Me to You e She Loves You, já haviam sido lançados nos Estados Unidos, né? E não fez sucesso nenhum, foi lançado por selos pequenos, né? Como a VJ, com a Swan, né? Então não fez sucesso nenhum, né? Então, ou seja, o sucesso dos Beatles não foi aquela coisa tão orgânica como a gente pensa, como os livros e os documentários fazem parecer, né? Então o que acontece? Com esse investimento, ficou muito claro. Só que a música era muito boa. Wanna Hold Your Hand era maravilhosa. Então,
foi também orgânico. O povo começou a escutar aquilo ali na rádio, né? Ali em janeiro e tal, e foi crescendo, e aí acabou que quando os Beatles chegam a Nova York em fevereiro de 1964, a Beatlemania já estava instaurada, né? Mas foi criado, né? Foi criado ali, né? Só que o berço da Beatlemania, onde que realmente acontece as coisas, onde que as coisas realmente explodem, foi com o lançamento de She Loves You, que vai fazer 60 anos daqui a pouco, que foi no meio do ano de 63. Então, quando os Beatles já adentram ali para dezembro, que é onde que esse livro começa a abordagem, eles já tinham lançado a Wanna Hold Your Hand e também já tinham lançado o With the Beatles, que vendeu mais do que o Please Please Me, o LP, né? Então, ou seja, eles estavam muito bem, eles já haviam ido à Suécia, ali, se eu não me engano, volta outubro, novembro, eles haviam ido à Suécia e foi um sucesso estrondoso, né, e tal. Então, eles estariam agendados ali para tocar ali em Liverpool, depois voltariam para Londres fazer mais shows, seria o show de Natal no Finsbury Park, eu vou chegar lá no próximo vídeo, hoje vai ser só sobre Liverpool. Depois eles iriam para Paris, né, uma temporada no Olímpia, né, e depois ali em janeiro, né, e em fevereiro eles teriam que ir embora para Nova York, e de lá Washington e Miami, como vocês provavelmente devem saber. Então, o Paul conta que por muitos anos ele tinha essa lembrança que ele tinha umas caixinhas com filme dessa época, né? Porque ele comprou uma câmera no final de 63 e ele começou, e o Paul sempre gostou de tirar fotos, ele começou a tirar foto das coisas, né? Então, esse livro eu vou mostrar para vocês hoje o que aconteceu em Liverpool, por que Liverpool está nesse livro e não apenas Londres, Paris e Nova York, Washington e Miami, né? Porque no iniciozinho de dezembro, dia 7 de dezembro, os Beatles vão a Liverpool porque eles tinham, em um dia, eu vou contar para vocês em um dia o que eles fizeram. Mas lembrando que o Paul, ele, ao comprar essa câmera, ele começou a querer tirar foto de tudo, né? Essas fotos a gente tem que agradecer, muita coisa que a gente tem, como o McCartney as letras, que um livro maravilhoso também, que a Belas Letras trouxe aqui para o Brasil, né? Um livro gigante, onde que o Paul, né, discorre ali sobre todas as letras, desde a Lost My Little Girl até as músicas do McCartney 3. Ah, a gente tem que agradecer muito a Linda McCartney, porque a Linda, ela pegava, por exemplo, o Paul escrevia assim num papel, assim, na hora do café da manhã, né, pedaço que poderia usar uma música, aí depois ele jogava fora, né, a Linda ia lá, pegava, colocava no saquinho, e com o tempo ela ia guardando uma caixinha, aí ela levava até a MPL, para o pessoal que trabalhava para o Paul, falou, guarda isso aí, que isso é coisa dele, né? Então, com o tempo, a MPL avisou, pô, a gente tem aqui um arquivo gigante de muita coisa sua, não apenas roupas, né, como a farda do Sgt. Pepper, o sapato, terno, aquela coisa toda, mas a gente tem muito material que a Linda guardou ao longo dos anos. E esses filmes também a Linda guardou, né? Então, lógico que o Paul ele gosta de aumentar um pouco as coisas, né, cara? É questão de marketing, aquela coisa toda. Eu não estou aqui para ficar jogando água em cima do meu, no chope do meu ídolo, né? Mas algumas fotos, que depois que eu vi o livro em PDF na época, agora eu tive o prazer de ver o livro aqui com fotos maravilhosas, fotos grandes, né, cara? Ele é chamado de coffee table, né? Que são esses livros que a gente coloca na mesinha de centro. A gente chama mesa de centro aqui no Brasil, né, em português, mas eles chamam de coffee table, né? É aquele livro que quando você vai numa clínica, no médico ou num cabeleireiro, tá aquele livrão em cima da mesa, lá é aquilo ali, ou seja, é foto. Tá? Então, a gente tem que agradecer a Linda por ter guardado essas fotos, né? Mas quando eu estava falando do Paul, é porque algumas dessas fotos, o Paul fala assim: ah, eu lembro que tinha lá uma caixinha de filme em algum lugar. E aí ele mandou revelar, e aí ele descobriu diversas fotos. Claro, ele deve ter. Apareceu muita foto aqui e tal, mas algumas fotos a gente já tinha visto, por exemplo, aquela foto do George segurando um copo com uma menina de biquíni amarela atrás dele, né? Essa foto já está nos shows do Paul, quando ele vai tocar Something, né? Tem umas fotos do George assim em Miami. Então eu falei assim, quando eu vi no livro, eu falei, opa, essa foto eu já conhecia. Eu já tinha visto fotos também no encarte do The Beatles First US Visit, o DVD, né? E também já tinha visto fotos em encarte de CD, como a coleção da Capitol, US Collection, que tá ali atrás, né? Toda vez que tem foto de Miami, essas fotos, tem muita foto aqui do Paul, né? Então o Paul gosta de falar que ele descobriu porra nenhuma, esse negócio já estava lá há um tempão, ele sabia, só que agora ele colocou tudo em ordem, por quê? Como o Paul é o fotógrafo, meus queridos,
Ele quase não aparece no livro, né? Então, para você que é fã do Paul, que gosta de ver a carinha dele, aquela coisa toda e tal, vai aparecer aqui e ali, porque talvez o Mal Evans pegou a câmera dele, ou o Neil Aspinall, ou o irmão dele, o Mike McCartney, ou os próprios John, George, Ringo, ou Brian Epstein pegaram a câmera e tiraram foto. Então, é o início da Beatlemania. Eu estava discutindo ontem com um amigo meu, Luiz, e ele falou assim: Gilvan, é correto dizermos que o Paul está celebrando os 60 anos da Beatlemania? É porque é nesse período onde que os Beatles realmente explodem para o mundo. Já falei isso diversas vezes. Então, meus queridos, o que aconteceu ali? Por que Liverpool está nesse livro? Os Beatles eles tinham um acordo, então eles foram até o Empire Theatre, ali do lado, na Lime Street, do lado ali da Lime Street Station, coloquei isso no meu livro, coincidência, né? Então o Empire Theatre estava ali e várias versões embrionárias dos Beatles tocaram ali. O Quarryman em 57 toca ali, sem o Paul, né? Antes do Paul entrar, o Quarryman tenta ali, né? Tinha uns showzinhos lá, eles vão lá e tocam lá, né? E o Silver Beatles, que as pessoas gostam de falar, né? Eu não chamo ainda de Silver Beatles, eu chamo de John and the Moondogs, né? Que tem aquela vez que o John Lennon quebrou a guitarra dele, aquela Galatone e tal, e ele vai cantar lá, e o George e o Paul, cada um com a sua guitarra. Então eles tentam ali, né? É quase um show de calouros, né? Alguma coisa assim, mas eles não conseguiam muito ir para frente com isso, não. Então, quando chega agora, em 63, eles eram os deuses de Liverpool, né? E ali eles são chamados por quê? Ia ter duas coisas ali. Primeiro, eles iam fazer um showzinho em um documentário da BBC chamado It's the Beatles, o qual eu vou deixar no primeiro comentário. Aqui embaixo eu vou deixar o show que eles fizeram, não está completo, mas dá para ver legal o show que eles fizeram, e também o documentário, quase um documentário mesmo, chamado It's the Beatles. Mas aquele show que eles estão tocando, e aí desce a capa do. Esse aqui é o Meets the Beatles, mas desce a capa do With the Beatles por trás do Ringo. Assim, o Ringo tá tocando bateria, ele olha para trás. Então, ou seja, aquilo ali foi no Empire Theatre, né, ali em Liverpool. Então, o Paul, com a sua câmera, ele vai tirando foto de outras pessoas, como a Frida Kelly, que era presidente do fã-clube lá de Liverpool. Ele tira foto do Brian Epstein, tira foto do Mal Evans. Ele vai tirando foto, ele tira foto, por exemplo, da Cilla Black, que ia cantar ali também, né? Na verdade, o nome dela era Priscilla White, aí acabou ficando Cilla e virou White, virou Black, ficou Cilla Black, né? A cantora, né? E outros cantores, o Billy J. Kramer, né? Então o povo vai tirando foto dos bastidores. Então, pra gente que é bitomaníaco, que eu não vou dizer que a gente está de saco cheio de ver a foto dos Beatles, mas é muito interessante mesmo. A gente vê o início da Beatlemania, como eram os bastidores ali no camarim e tal, pelos olhos de um Beatle, e nesse caso o Paul, né? Então é muito interessante, ele vai tirando foto dessas coisas tudo. Então eles fazem ali um showzinho à tarde que seria colocado no documentário. Agora, o mais interessante disso tudo é para você ver como é que os Beatles realmente eles foram subindo degrau por degrau. E Liverpool foi junto. Porque não somente Jerry and the Pacemakers, Billy J. Kramer, The Mersey Beats, a própria Cilla Black, todo mundo ali surfou na onda dos Beatles, né? Mas o que é mais interessante é que a BBC desceu do seu pedestal lá em Londres, né? E eles subiram para Liverpool, né? E fizeram o programa lá dentro do Empire Theatre em Liverpool para poder mostrar a cena do norte, né? Então, ou seja, era uma coisa sem precedentes. A BBC nunca saía de Londres para poder mandar uma equipe filmar lá em Birmingham, em Manchester, no Quinto dos Infernos. Então, Liverpool, para essa gente, agora Liverpool estava no mapa. Você vê o poder da música dos Beatles, né? E da influência que o Brian Epstein conseguiu ali em 1963, né? Ao redor dele. Então, ou seja, o livro ele vai mostrando as fotos e vai mostrando também comentários do Paul, que eu acho que é o mais interessante, né? Não é só foto, o Paul comenta cada foto que ele coloca ali, né? Ele marca, às vezes, a foto com um X vermelho, ele fala, eu marco um X vermelho, eu marcava porque era uma foto que eu gostava, por exemplo, o Ringo com um garfo na boca, comendo, ou o George dormindo, né? Ou o John de óculos, esperando as outras bandas acabarem de tocar para que eles fossem, né? Logo depois foi no mesmo Empire Theatre, eles participaram desse programa da BBC, chamava Jukebox Jury. Algumas fotos já deve ter visto por aí, o qual os Beatles eles discutiam as músicas que estavam na parada do sucesso.
eram, se a música ia ser um sucesso ou não, né? Quem eram eles para dizer isso? Mas eles eram agora, porra, depois de Please Please Me From Me To You, She Loves You, e agora com I Wanna Hold Your Hand, e 2 discos que bateram todos os recordes, a opinião deles valia alguma coisa. Então eles fazem, você já deve ter visto essa foto aí, olha aí. Você já deve ter visto essas fotinhas por aí. Essa foto foi deste dia, né? Então eles fizeram um programa logo depois ali, eles se despediram e tal, e eles foram. A BBC tinha uma entrevista de mais ou menos 2 minutos com cada Beatle, né? Que iria ao ar depois no dia de Natal, né? Porque a gente está aqui em 7, né? De dezembro, né? No Natal, aí a BBC vai grave, tal, tal, tal. Aí o que acontece? Aí eles descem até o Odeon Cinema em Liverpool. E ali eles fazem 2 shows, 2 apresentações de 25 minutos, né? E é incrível porque as músicas que eles tocavam nesta época eles abriam com From It to You, né? Aí tocava I Saw Her Standing There, All My Loving, Roll Over Beethoven, Boys, Till There Was You, She Loves You, This Boy, I Wanna Hold Your Hand, Money, Twist and Shout, e às vezes eles fechavam com outra reprise de From It to You enquanto as cortinas fechavam, né? Vai ter aqui dá uma olhada aqui embaixo, como eu disse no primeiro comentário, né? Então, que eu vou colocar para vocês os 2 links, né? O documentário It's the Beatles, o qual você pode baixar para assistir depois, mas está no YouTube de graça, e também essa apresentação deles, que não está completa, como eu te dei a lista aqui, não está completa. Então, ou seja, né? Eles fizeram 3 shows num dia, né? Um show no Empire, 2 shows no Odeon, fizeram uma gravação para a BBC, né, uma entrevista para a BBC, e participaram do programa Jukebox Jury, né? E para vocês verem como era um dia da vida dos Beatles, né? Eles voltariam mais para o final, lá por volta do dia 20, eles fariam outro show no Empire, né, em Liverpool, né, para poder fechar aquele ano. E depois eles seguiriam para Londres, né? Mas eu vi de Londres também aconteceu muita coisa legal, como Palladium, né? Mas eu vou contar no próximo vídeo disso aqui. Então, meus queridos, Belas Letras, eu gostaria agora de dar uma puxada de saco, porque a Belas Letras não apenas lançou o meu livro, o Liverpool dos Beatles, que graças a Deus é um sucesso muito grande, e isso eu devo muito a vocês que assistem a Beatles School. Eu jamais terei palavras para agradecer o suficiente o que vocês fizeram de acreditar no projeto meu. Isso foi muito bacana. E o Tuning não era um projeto meu, eu trabalhei no Tuning, era um livro que por si só bastava, né? O Mark Lewison é talvez o maior, grande bitomaníaco do mundo em relação à informação, né? Porque eu sempre falo que ninguém é mais bitomaníaco do outro, né? Tem diversos colecionadores, diversas pessoas que conhecem, que estudam os Beatles, ou apenas pessoas que consomem os Beatles e compram discos, compram livros e tudo mais. Esse livro é um livro que eu acredito que todo bitomaníaco vai querer ter, e eu fico muito orgulhoso de saber que, por causa da Beatles School, a gente está conseguindo trazer livros como McCartney e as Letras, como o 1964, o Tsunin, né? E tem mais para iníciozinho do ano que vem, mais livro muito bom sobre os Beatles, o qual eu vou estar envolvido também, mas tudo em português. Isso que é o mais interessante, que ninguém é obrigado a saber inglês, né, meus queridos, saber outra língua. Então, quem sabe mais para frente aí a gente não consiga, né, trazer, sei lá, o Beatles Gear, né, o Recording Sessions, né, o Beatles Chronicle, esses 2 do Mark Lewison em português, para que o nosso público possa consumir. Mas é isso aí, tem que ver o mercado, meus queridos, vocês têm que comprar o livro para a gente poder, as editoras, fazer um investimento em lançamento de livros, né? Agradecer muito o Gustavo Gettler pelo livro, agradecer ao Paul pelo livro, e também a editora, como é que é o nome da editora? É lá em Londres, meu Deus do céu, a editora chama Norton Company. Não sei se dá para ver. Agradecer eles, depois eu mando um e-mail para eles. Agradecer muito pelo livro. Meu livro é em inglês, como eu disse, eu não tenho permissão ainda para poder abri-lo em vídeo, né? Mas ele vai ser lançado em português. Minha parte já está pronta. Ele vai ser lançado em português no mesmo dia do lançamento dele em Londres. Então, eu fico muito feliz de já ter esse livro aqui, pelo menos 2 meses antes dele ser lançado. Um privilégio muito grande, o qual eu só tenho a agradecer ao público da Beatles School e a Belas Letras por ter me convidado e ter acreditado na minha palavra, né, na minha opinião sobre esse livro do Paul, né? Um grande abraço para vocês. Essa semana tem mais. Eu vou falar sobre Londres, depois eu vou falar sobre Paris. É muita história boa. Vocês esperem aí. Um grande abraço. Vocês se cuidem.